Boa noite, irmãos e amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião das Testemunhas de Jeová, a reunião do meio de semana. Para nós darmos início a esta reunião, vamos entoar de modo bastante alegre o Cântico 154. O Cântico 154 tem por tema Eterno Amor. É baseado em 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 8. Vamos entoar alegremente o Cântico 154 e após o cântico, o irmão Canada nos representará em oração. Muito obrigado, irmão Canada, por nos representar em oração. E também agora nós iremos dar início à nossa reunião de meio de semana. A reunião dessa semana ela está baseada em Provérbios, no capítulo 25.
O que nós vamos ver, tirar de proveito dessa reunião? Tesouros da Palavra de Deus, nós vamos observar aqui conselhos ou princípios para nós usarmos da melhor forma a nossa fala. A maneira como falamos, em que hora podemos falar, de que maneira podemos transmitir a nossa fala. Também nós observaremos em Joias Espirituais a resposta ao provérbio 25, 28, uma pergunta interessante. O que esse provérbio quer dizer? Vamos dar atenção a isso. Em Faça Seu Melhor no Ministério, nós queremos também observar as demonstrações dos nossos irmãos, a maneira como fazem e também fazer anotações, para podermos também imitarmos o exemplo e as demonstrações aqui, para colocarmos em prática também no nosso ministério. Necessidades locais, na nossa vida cristã, nós vamos ter aqui a recapitulação do nosso congresso Adoração Pura. E no estudo bíblico de congregação, terminaremos a história número 6, daremos início aí à sessão número 3 e a história número 7. Então, vamos dar início com a primeira sessão, Tesouros da Palavra de Deus, com o tema Sábios Princípios para usar a fala da melhor maneira. Quem fará para nós, o irmão Nilson Redondo. Demos atenção. Sem dúvida alguma, uma excelente oportunidade para nós analisarmos os princípios, os sábios princípios de Jeová. Destacando aqui a primeira, nós vamos verificar 3 princípios que podem nos ajudar a comentar, a conversar com as pessoas, resolver assuntos, tomar decisões. O primeiro, então, que nós vamos analisar é escolha a hora certa para falar. Quanto a isso, o princípio é Provérbios 25, 11. 25, 11, onde nós lemos assim. 25, 11. Aí nós temos o seguinte texto. Como maçãs de ouro em esculturas de prata, é a palavra falada no tempo certo. O que nós verificamos com esse texto? Que, na verdade, nós nos beneficiamos muito se aplicar esse princípio. Isso ilustra, por exemplo, a importância de escolher a hora certa para falar aquilo que nós pensamos em falar. Nesse aspecto aqui, as maçãs de ouro por si só seriam, podemos dizer assim, bonitas. Que lindo trabalho realizado ali. O contraste com o ouro e também, conforme mencionou ali, onde ela estava sobressalente na prata. Então veja que o contraste delas, naturalmente, traria mais bênçãos, ou mais beleza, melhor dizendo. Ficariam mais bonitas do que simplesmente se fosse sozinho. Então, esse contraste realmente deixou marcante. Assim também, podemos dizer que, quando escolhemos com cuidado certa palavra, certa coisa que pensamos para ajudar, e falamos na hora certa, qual pode ser o resultado? Então, elas vão se tornar mais agradáveis e objetivas. Pode até mesmo conseguir ajudar aquele com quem você fala, com aquelas palavras, e pode ser que ele esteja deprimido, pode ser com dificuldades, e nesse momento pode então mudar de atitude. Então, na hora certa, elas se tornam mais agradáveis, atinge o objetivo, e pode atingir em especial o coração. Isso é muito importante analisar. É interessante, quando escolhemos a palavra certa, e nós temos um exemplo aqui do que ocorreu em março de 2011, onde ocorreu um terremoto e um tsunami nas partes leste do Japão. E ali foi uma tragédia, né? Deu para presenciar pela televisão, pelos noticiários, né? E foi tão devastador que mais de 15 mil pessoas morreram. Bem, qual era a oportunidade que as testemunhas de Jeová tinham na oportunidade? Poderia, então, agora
consolar as pessoas enlutadas com a Bíblia. Vamos falar da ressurreição, para não ficar tão tristes, porque pode receber de volta, mas não foi essa a ideia. Eles precisaram pensar seriamente. Os nossos irmãos perceberam que logo depois do tsunami não seria a melhor hora de falar. Então deveria ser uma hora mais apropriada. Então resolveram não falar sobre a ressurreição para as vítimas abaladas. Porque qualquer uma pessoa que perde um ente querido é difícil de raciocinar bem suavemente para penetrar no coração e na sua mente, né? Em vez disso, eles usaram então o dom da fala para dar apoio emocional e explicar, com base na Bíblia, as coisas terríveis que acontecem com pessoas inocentes. E inverter a situação. Então vamos apoiá-los. Mas não vamos falar da Bíblia Sagrada, especialmente porque o budista ou o budismo tinha uma forte influência naquela parte da Terra, onde ocorreu essa tragédia. Então, poucos deles, se é que alguns poucos, conhecia da Bíblia Sagrada, porque não usa a Bíblia Sagrada. Então, deixou para falar na hora certa. Isso foi benéfico e apreciado, porque muitas pessoas se beneficiaram com a conversa que o povo de Jeová passou para eles. Notem agora, então, o segundo aspecto. Nós podemos apontar aqui, ver uma imagem. Fale de modo bondoso e gentil. O princípio para esse é Provérbios 25, versículo 15. Provérbios 25, 15 destaca o seguinte, 25, 15. Com paciência pode-se convencer um governante, e a língua suave pode quebrar um osso. Então, aqui nós verificamos nessa imagem Jesus Cristo, que certamente foi o melhor exemplo nesse aspecto de aplicar princípios e tocar o coração das pessoas. Você pode ver nessa gravura que temos aí homens, mulheres, jovens, idosos, mas todos eles bem atentos ao melhor instrutor que nós tivemos na Terra como seres humanos. Dessa forma, então, nós queremos copiar o exemplo dele. É interessante notar que, analisando esse Provérbios 25, 15, a Sentinela de 15 de dezembro de 2015 destacou: tão importante quanto o que falamos é o modo como falamos. Isso faz a diferença. Eu posso ter boas palavras, boas ideias ali, mas como vou falar? Então, copiando o exemplo de Jesus, ele usava palavras cativantes que saíam de sua boca. O resultado é que alegrava as pessoas, trazia tranquilidades para elas. Então, querendo copiar esse exemplo, nós queremos falar como Jesus. Não deixar que aquele momento em que falamos vai enfraquecer as nossas palavras, porque falamos no tempo errado. Na verdade, quando falamos de forma cativante, é mais fácil que os outros, naturalmente, aceitem o que dizemos. E podemos imitar, então, o exemplo de Jesus. Ele tinha todos os motivos para corrigir os seus discípulos, talvez falar mais duro com eles, mas ele não fazia isso. Usava de bondade, carinhoso, sempre respeitando o que certamente ele tinha de melhor, brandura, tato. Mas brandura e tato para nós pode ser um desafio. Por quê? Porque às vezes temos irmãos que têm mais intimidade conosco, mas talvez faz coisas erradas, aí o que eu não gostei, como é que eu vou falar com ele? Então, como tem intimidade, ele vai aceitar, eu vou ser duro com ele. Isso não é correto, não é a maneira correta de falar. Nós queremos usar maneiras que possam tocar o coração. E pode ser primeira, segunda, terceira, quarta vez que vai falar com ele, ainda tem que imitar o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. De forma que esse exemplo serve para todos nós, quais anciãos da congregação. A maneira como nós vamos tratar as ovelhas, que são de Jeová e de Jesus Cristo, merecem toda a consideração da nossa parte. Então não vamos agir num espírito grosseiro, mas um espírito de brandura,
Não é falar o que bem entende, do jeito que quer. O que Jesus faria ou falaria se estivesse no meu lugar. E por último, podemos destacar aqui Provérbios 25, versículo 25. Esse outro aspecto agora, nós podemos destacar: fale palavras que reanimem outros. Aqui nós temos uma imagem, uma outra imagem também, acho que pode ser projetada, né? Aí destaca uma aluna falando respeitosamente com a sua professora. Não é porque ela é testemunha de Jeová, porque conhece coisas que a professora não conhece, que ela vai falar de uma forma, talvez se destacando como melhor, ou se colocando acima dela. Não seria apropriado. Então, pode ser para dar testemunho, para fazer uma pergunta, ou, quem sabe, dar um elogio para a pessoa, para a professora, que certamente faz um bom trabalho e ela aprecia. Assim, irmãos, queremos todos nós fazer esforços para aplicar esses princípios. Se nós fizermos isso como Jesus fez, então vai ser mais abençoada a nossa atividade e vamos ser melhores, naturalmente, copiadores de Jesus Cristo. E nós queremos fazer isso da melhor maneira, porque são sábios princípios que nos ajudam a falar corretamente. Muito obrigado, irmão Nilson, por nos ajudar também com essa consideração. Pode estar certo que as palavras dos irmãos nos encorajou também, nos edificou. Agora nós vamos passar à segunda parte, joias espirituais. Quem fará essa consideração para nós? O irmão José Roberto Lopes. Por favor, irmão José Roberto Lopes. Sinta-se à vontade a dar seus comentários, irmãos. Baseado em Provérbios 25 e 28, o que esse provérbio quer dizer? O que esse provérbio quer dizer? Irmão Israel? Esse provérbio ele nos diz que, como uma cidade arrombada sem muralha, é o homem que não domina o seu espírito, né? Ou seja, a pessoa ela está exposta e vulnerável à invasão de todo e qualquer pensamento impróprio e que possa motivá-la a ações impróprias também. Então, nós não queremos nos deixar desequilibrar ou perder o bom senso. Obrigado. Irmã Suzana? Sabemos que todo mundo sente raiva algumas vezes, né? O problema é quando a raiva nos faz perder a cabeça. Pesquisas recentes mostram que quando as pessoas estão de cabeça quente, elas costumam dizer ou fazer coisas que se arrependem depois. Por isso é importante controlarmos a raiva antes que ela nos controle. Explodir de raiva não é uma forma de mostrar que somos fortes. Na verdade, é sim um sinal de fraqueza. Mais uma vez, vemos que a Bíblia é um livro de muita sabedoria ao dizer as palavras em Provérbios 25, 28, que o homem que não consegue se controlar é como uma cidade arrombada sem muralhas. Obrigado. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Irmão Paulinho? O versículo 17 desse provérbio nos aconselhou a raramente colocar o pé na casa do nosso próximo. A Despertar de 22 de fevereiro de 1988 nos mostrou que esse texto pode ser aplicado no respeito à privacidade de nossos irmãos, nos mostrando que devemos tomar cuidado para não abusar da privacidade e da intimidade de outros, já que isso faria nossos irmãos cansarem de nós, no sentido de começarem a se afastar de nós e não quererem mais a nossa amizade. Obrigado. Esposa do Mateus, por favor.
Versículo 21 e 22 fala que se o nosso inimigo estiver com fome ou com sede, devemos dar-lhe pão ou água, pois assim vamos amontoar brasas sobre a cabeça dele. Então, esse versículo nos incentiva a tratarmos o nosso inimigo de forma bondosa. Talvez uma pessoa que não gosta da gente, que nos odeia, né? Fazendo isso, o texto fala que vamos amontoar brasas sobre a cabeça dele, que é uma expressão que se refere ao processo de aquecer um minério para extrair metais preciosos. Então, da mesma forma, se eu for bondosa com uma pessoa que não gosta de mim, um inimigo, eu posso como que derreter o seu ódio e extrair o que há de bom nele. Obrigado. Irmão Miguel? Então, o texto diz que como maçãs de ouro, né, numa escultura de prata, ou seja, algo muito belo, além de valioso, muito belo, para se observar, contemplar. E aí é interessante a aplicação que a revista Sentinela 2015, ela diz, uma situação em que precisamos saber quando falar, ao dar um testemunho a parentes descrentes. Queremos que eles conheçam a Jeová, mas devemos ter paciência e discernimento. Falar as palavras certas na hora certa. Então, isso ajuda a tocar o coração da pessoa. Então, é a sabedoria que temos que ter nesse aspecto. Obrigado. Irmã Kellen? Provérbios 25, 27, ela mostra que buscar a própria glória não é correto. E o texto também nos lembra que, embora gostemos de passar tempo com Jeová, isso exige esforço e prioridade. Então, hoje temos a vida agitada, como trabalho, família e até diversão, mesmo sendo coisas boas, isso pode nos afastar das atividades espirituais, então é importante termos equilíbrio. Então, aprendi que preciso colocar Jeová em primeiro lugar e manter as outras coisas no seu devido lugar. Obrigado. Irmã Simone? E falando um pouquinho mais de Provérbios 25:11, diz que nossas palavras ponderadas e ações bondosas podem induzir o coração de uma pessoa sincera a continuar nos caminhos da aprovação de Jeová. E talvez algo que tenhamos dito, mesmo passando muitos anos, talvez essa pessoa possa se lembrar dessas palavras bondosas com carinho. Obrigado. O irmão Jonas? Eu tirei de proveito aqui, né, o 9 e o 10, está sendo bem claro, nem só com os irmãos, né, e com os de fora, para nós resolver os problemas da nossa própria casa, não saindo espalhando. Por quê? O 10 até responde, né, nós depois vai ficar até com vergonha, e depois que fala o que não deve, não consegue retirar mais. Então, nós temos que usar a nossa sabedoria para isso. Obrigado. Irmã Luciene? Provérbios 25, 4... fala, remova a escória da prata e ela ficará completamente refinada. A referência leva a Provérbios 17:3, onde fala que Jeová que examina os corações. Então, eu aprendi com esse provérbio que Jeová ele pode determinar facilmente pelo meu coração o que eu sou e quais são os meus pensamentos mais íntimos. Por isso, eu vou me esforçar ainda mais para que o meu coração seja refinado e que Jeová venha me olhar com favor. Obrigado. Irmã Joelma? Provérbios 25:16 fala que se a gente achou mel, é para comer o que é suficiente para não comer demais e depois vomitar. O mel ele tem mais de 450 aminoácidos e propriedades bem conhecidas para a nossa saúde. Mesmo assim, até uma coisa boa em excesso pode fazer mal. O mel em excesso dá enjoo. O que a gente aprende com isso? Mesmo as coisas boas devem ser usufruídas com moderação. Obrigado. Irmã Rosângela? Provérbios 25:14 mostrou para mim que promessas vazias ou ostentação sem ação é inútil e até decepcionante, né? Então temos que prometer coisas, algo que devemos cumprir. Nossas palavras devem ser confiáveis. Isso reflete o exemplo de Jeová em nossa vida, que
se sempre cumprirmos, isso mostra que vamos seguir o exemplo dele em toda a nossa vida. Obrigado. Bom, Caio? O 15 diz que com paciência pode-se convencer um governante e a língua suave pode quebrar um osso. Esse versículo fortalece quem tem um cônjuge que ainda não é cristão. Ele mostra que com sabedoria e paciência dá para lidar até com a oposição. E o mais incrível é quando a gente vê alguém vivendo isso, colocando em prática e colhendo os frutos, isso nos anima e aumenta a nossa fé, porque a gente vê na prática que a palavra de Deus continua viva mesmo nos dias de hoje. Obrigado. Desculpa, fugiu. Aqui, irmão, por favor. Também achei interessante Provérbios 25:11, pois como uma sincera expressão de apreço e respeito, ela nos edifica, dá-nos mais força para prosseguir com alegria e determinação no caminho da vida. Então eu aprendi como que é importante dar honra e mostrar respeito pelos nossos irmãos. Obrigado. Agradeço o comentário dos irmãos. Muito obrigado, irmão José Roberto, e também aos excelentes comentários dos irmãos que nos encorajou bastante. Agora nós vamos passar a leitura da Bíblia, e nessa parte, os irmãos que têm suas designações na sala adicional, por favor, pode acompanhar o irmão Siqueira. E aqui no salão principal, nós vamos observar o irmão Ricardo Machado, que vai fazer a leitura para nós de Provérbios, do capítulo 25, versículos do 1 ao 17. Por favor, irmão Ricardo, tenha a nossa atenção. Estes também são provérbios de Salomão, e foram transcritos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é manter um assunto em segredo, e a glória dos reis é examinar um assunto. Assim como os céus são elevados e a terra é profunda, assim o coração dos reis é insondável. Remova a escória da prata, e ela ficará completamente refinada. Retire aquele que é mau da presença do rei, e seu trono ficará firmemente estabelecido na justiça. Não honre a si mesmo diante do rei, nem ocupe um lugar entre homens importantes, pois é melhor que ele lhe diga: suba para cá, do que ele humilhar você na presença de um nobre. Não se apresse para entrar numa disputa judicial, pois o que você fará depois se o seu próximo o humilhar? Resolva a sua causa com o seu próximo, mas não revele o que lhe confidenciaram. Caso contrário, quem escuta o envergonhará, e você não poderá retirar o mau relato que espalhou. Como maçãs de ouro em esculturas de prata é a palavra falada no tempo certo. Como brincos de ouro em um enfeite de ouro puro é a repreensão do sábio para o ouvido atento. Como a neve refrescante no dia da colheita é o mensageiro fiel para os que o enviam, pois ele reanima o seu senhor. Como nuvens e vento que não trazem chuva, é o homem que se gaba de um presente que nunca deu. Com paciência pode-se convencer um governante, e a língua suave pode quebrar um osso. Se você encontrar mel, coma apenas o necessário, pois se comer demais, acabará vomitando. Ponha raramente o pé na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Muito obrigado, irmão Ricardo. Foi muito bom ouvi-lo, né? Você tem progredido bastante, fez uma leitura excelente, estava muito bom. Aí nós observamos aqui na sua leitura, aqui na brochura Melhore, a lição número 10, né? Que diz aqui, ó, mude o volume, a emoção e o ritmo durante a apresentação. E você fez isso algumas vezes durante a sua leitura, né? Colocou
Com isso você conseguiu dar bastante vida à leitura, né? Nós observamos ali que em várias vezes você aumentou o volume da sua voz, depois você diminuiu o ritmo, o volume, e olha, estava excelente. Por que é importante fazer isso, né? Muda a emoção, variar a emoção, muda a emoção da sua voz de acordo com o sentimento que você quer transmitir. Por exemplo, alegria, ansiedade, tristeza, né? Então você conseguiu transmitir isso na leitura. É isso que nós queremos fazer também, né? Nós não queremos mudar repentinamente a leitura ou a altura da nossa voz, porque vai dar a impressão que nós estamos brigando com alguém, né? Mas você fez isso de maneira bem equilibrada, estava muito agradável a sua leitura. Jeová continue abençoando e o seu progresso também. Muito bem. Agora nós vamos passar, então, a nossa segunda sessão. Faça seu melhor no ministério. Nós vamos ver aqui o ponto 4, a demonstração que será feita pela irmã Elaine Camargo, juntamente com a irmã Maria Cavalcante. É um testemunho informal. E ela vai ali conversar com alguém que parece estar triste. Vamos dar atenção. A Cida está parecendo triste de novo. Vou tentar falar com ela. Oi, Cida, tá quietinha aí? Tá tudo bem? Oi, Elaine. Mais ou menos. Eu ando tão preocupada. O meu filho está doente, já passou por uma cirurgia, fez tratamento, mas continua sem falta de ar, com muita dor. Tento ajudar como eu posso, mas eu já não sei mais o que fazer. Puxa, Cida, eu sinto muito. Não é fácil realmente lidar com uma doença, ainda mais envolvendo um filho. Sim, eu fico angustiada. Eu quero ajudar, mas parece que eu estou com a mão atada. Eu já não sei aonde recorrer mais. Eu entendo, Cida, como mãe, eu imagino que deve doer muito ver um filho sofrendo. Mas sabe, Cida, eu acredito que todas essas dificuldades não vão durar para sempre. Porque Deus promete na sua palavra, a Bíblia, que vai acabar com as doenças e vai pôr fim em todo tipo de dor e sofrimento. Vai ser muito bom, Elaine, se isso acontecer mesmo. Com certeza vai acontecer, Cida. Mas enquanto esse dia não chega, algo que me ajuda quando estou muito aflita é a oração. Oração? Mas no meu caso, como ela pode me ajudar? Olha, eu estou com a minha Bíblia aqui baixada no meu celular. Deixa eu mostrar para você um texto, que é o de Filipenses 4, o 6 e o 7. Ele fala assim, não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma. Ou seja, por mais difícil que seja a situação, não fique tão preocupado. Aí ele diz, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. Deus nos convida, Cida, a expressar nossos sentimentos, a abrir nosso coração a Ele. E é interessante que quando fala aqui de agradecer, isso nos ajuda a pensar positivo, porque a gente também vai pensar nas coisas boas que acontecem, mesmo que a situação esteja difícil. E aí, olha o resultado, no versículo 7 diz, e a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará seu coração e a sua mente por meio de Cristo Jesus. Deus pode dar para você, Cida, paz interior e forças para continuar. Elaine, estou precisando muito mesmo de paz e força. Obrigada por conversar comigo. Já me ajudou a sentir melhor. Que bom, Cida, fico feliz. Dá para você anotar esse texto que você leu para mim? Com certeza. Dá seu número aqui que eu já passo ele para você. Beleza. Irmã Elaine, irmã Maria Aparecida, muito obrigado pela demonstração que as irmãs fizeram. E realmente estava muito bom ouvi-las, né? A irmã Elaine aproveitou uma situação ali, observou que a sua companheira de trabalho provavelmente ali estava triste, né? E a irmã conseguiu aplicar aqui a lição da brochura Ame as Pessoas, a lição 3, o ponto 3, que fala sobre a bondade. Então, o ponto 3, ele fala assim, tenha empatia, ou tente se colocar no lugar da pessoa e imaginar como ela está se sentindo.
A irmã fez isso desde o início, né? A irmã observou ali, já estava bem triste. Talvez quais sejam, a parte A diz assim, ó, pergunta que preocupações ela talvez tenha, o que acharia útil e interessante. Pensar nisso iria ajudar você a mostrar a bondade de forma natural e sincera. E a irmã conseguiu fazer isso, né? A irmã mostrou realmente que se preocupou, mostrou que se importava com ela, não mudou de assunto, esse é um ponto importante, né? Se a pessoa estava falando sobre um assunto, aqui nos destaca bem nós continuarmos falando sobre aquilo que realmente preocupa a pessoa. E a irmã conseguiu fazer isso, inclusive deu um texto, né? Que ajudou ela a fazer orações. Muito obrigado, irmã. E nós queremos também estar fazendo assim no ministério quando falamos com as pessoas, né? Demonstrarmos que realmente nos importamos com ela por dar atenção ao que ela fala. Muito bem, agora nós vamos passar ao ponto número 5, cultivando o interesse. Então agora é de casa em casa, a pessoa diz para você que ela é muito religiosa. Vamos dar atenção à irmã Kaline e à irmã Janaína. Bom, vou aproveitar que já acabei o trabalho de pregação e vou dar uma passadinha na Janaína. Eu lembro que a última vez que eu conversei com ela, ela estava bem desanimada pelo fato que aconteceu na igreja. Oi, Janaína, tudo bem, querida? Como você está? E a Mari, passei aqui para saber como que vocês estão. E a família? Oi, Kaline. A Mari está bem, estamos bem. Mas, sabe, desde a última vez que a gente conversou, eu ainda continuo tão chateada. Lembra que eu falei para você que aconteceu algumas coisas lá na minha igreja, que eu fiquei tão decepcionada com certas pessoas, que eu não estou muito bem não ainda. Janaína, é verdade. É porque a fé é algo muito importante para você, né? Na verdade, para todos nós. E querendo ou não, nós não gostamos de ser enganados, né? Nós gostamos de saber a verdade. Foi até mesmo por isso que eu ofereci aquele estudo da Bíblia para você. Você se lembra? Me lembro sim, Kaline. Você fez o convite para a gente estudar a Bíblia. Mas, sabe, eu acho que é um pouco cedo ainda. Embora eu esteja chateada com algumas coisas que eu tenho visto na minha igreja, você sabe que eu sou bem ativa lá. Então, assim, já tem esse fato de eu estar chateada e eu ainda ter que abrir mão de tudo que eu faço pela minha religião. Eu acho que eu não vou conseguir, vai ser muito difícil para mim. Não, mas o estudo, Janaína, ele não quer dizer que você vai mudar de religião, né? O fato de você estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová não vai se tornar testemunha de Jeová automaticamente, mas o estudo, ele vai te ajudar a que você tenha uma base bíblica, para que você tire suas dúvidas e até mesmo para que nesse momento, né, que você está mais desanimada, para que você se anime, né? E com base nisso, Janaína, eu até uma época eu fiquei um pouco desanimada, assim como você, mas sabe, eu lembrando aqui, teve um texto que me ajudou muito. Inclusive, se você tiver a sua Bíblia aí, né, que eu sei que você sempre tem ela por perto, se você puder ler para a gente, na sua Bíblia mesmo, é Romanos 12:12. Pode ler, por favor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Kaline, realmente, eu acredito que a oração ela tenha muito poder mesmo. É isso mesmo. Não desanime, Janaína. Persista em oração. Continue pedindo para Jeová te dar direção para o caminho melhor, né? Para que você consiga servir a Ele com alegria e esse processo seja leve, né? E até mesmo eu fico à disposição para que o que você precisar você possa me chamar. Kaline, eu agradeço muito, sabe? Você, desde o princípio, você mostrou preocupação comigo, com a minha situação, me escutou com todo carinho. Mas eu fiquei assim pensando, porque na minha religião, ninguém veio nem perguntar como que eu estava. Eu agradeço bastante, vou pensar com carinho no estudo e eu fico muito feliz que você respeita essa minha posição. Muito obrigado também, irmã Kaline e irmã Janaína, por nos ajudar nessa consideração, né? E foi interessante que a irmã estava fazendo, cultivando o interesse, né? Já tinha falado com ela antes, fez anotações, lembrou,
do que tinha conversado, né? E aí a irmã pôde aplicar aqui o que a brochura Ame as Pessoas. A lição número 8, ela diz, ponto 4, olha, não fazer comparações. Por exemplo, cada pessoa é diferente. Então, se você está revisitando uma pessoa, um parente, e que às vezes ela não quer ali, né? Na verdade, aceitar um estudo. Ela, no caso dela, disse que era muito religiosa, não é verdade? E a irmã conseguiu contornar a situação, não impôs nada, deixou algo para ela pensar, né? E pediu para ela ler na própria Bíblia um texto, né, que podia ajudá-la. E é isso que nós queremos fazer também, né? Dar tempo para a pessoa pensar no que você disse e reconhecer também o que é a Bíblia, qual é o valor da Bíblia e o ensinamento que ela traz. Muito obrigado, irmão. Isso queremos fazer também quando estivermos falando com os nossos parentes e vizinhos assim. Agora nós vamos passar ao ponto 6, o discurso, que tem o tema: o que fazer se estão falando mal de mim? Quem fará esse discurso para nós? Irmão Welton Camargo. A fala, com certeza, é um dos presentes mais valiosos que Jeová nos deu. Mas, infelizmente, alguns usam esse presente para fazer fofocas maldosas ou fazer conversas maldosas sobre outros. E é inevitável, nós podemos ser vítimas desse tipo de conversa. Sendo assim, se isso acontecer, o que será que podemos fazer? Bem, falar sobre outros é algo que acontece. Então, nós não temos total controle sobre o que irão falar sobre nós. Mas, em contrapartida, podemos controlar como iremos reagir a isso. Por isso, nesse discurso, vamos considerar alguns princípios bíblicos que nos ajudam nesse tipo de situação. Vamos ver o primeiro deles, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Eclesiastes 7, 9 diz assim: não fique ofendido facilmente, pois é o coração dos tolos que fica ofendido. Então, qual é a aplicação? Se percebemos que o que falaram sobre nós não é algo tão grave, podemos simplesmente ignorar. Além disso, se você tem uma boa reputação como servo de Jeová, pode ser que aquilo que falaram seja esquecido pelas pessoas. E nesse sentido, algo que pode nos ajudar de forma prática é talvez escrever o que falaram sobre você e você meditar e pensar naquilo. Pense em como você se sentiu. Depois, você pode orar a Jeová sobre o assunto. Fazer isso pode ajudá-lo a deixar para lá essa conversa. Mas e se o que falaram sobre você foi algo grave? Bem, você não pode simplesmente ignorar agora. Talvez você tenha que conversar diretamente com a pessoa. Sendo assim, vamos considerar outros dois princípios bíblicos. O primeiro é Provérbios 18, 13, que diz assim: responder antes de ouvir os fatos é tolice e resulta em humilhação. Baseado nesse texto, pergunte-se: será que eu sei de todos os fatos? É possível que a pessoa que me contou isso tenha entendido errado? Isso é algo que pode acontecer, principalmente quando se trata de fofocas. Por isso, é importante levar em consideração essas perguntas. E um último princípio, Tiago 1,19, onde diz: todos devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar e demorar para ficar irados. Por que é importante esse princípio? Porque os nossos sentimentos influenciam bastante a forma como iremos reagir e até mesmo como iremos falar com aquela pessoa. Então pergunte-se também: será que essa é a melhor hora para falar com aquela pessoa? Ou será que seria melhor esperar um outro momento, quando eu estiver mais calmo? É sabedoria da nossa parte levar em consideração essas perguntas. Mas é claro, pode ser desafiador aplicar isso em uma situação tão delicada como essa. Mas procure ter como objetivo resolver o problema. Não tente pagar na mesma moeda, porque isso pode piorar a situação ainda mais. Além disso,
Não tente lidar com tudo isso sozinho. Peça ajuda, talvez de seus pais, ou até mesmo de um amigo maduro que você tem confiança. Eles podem ter lições valiosas para nós. E outra coisa prática que você pode fazer nesse sentido, antes de falar com a pessoa, é talvez colocar por escrito, escrever tudo o que você tem em mente que gostaria de falar com ela. E daí você pode esperar um tempo, talvez 1 ou 2 semanas, e ver se você ainda iria dizer aquelas mesmas coisas. Bem, é claro que em situações como essa, não é fácil mantermos a calma, mas sempre podemos contar com a ajuda de Jeová, em qualquer momento da nossa vida. Então, faça disso também um assunto de oração a Jeová. Se fizermos isso, com certeza vamos conseguir resolver a situação de uma forma pacífica e alegrar o coração de nosso Pai Jeová. Bom, Elton, muito obrigado pela ajuda que nos deu nessa consideração. Foi muito bom, muito agradável ouvi-lo, né? Nós podemos observar aqui a brochura Melhore, a lição número 13, mostre como colocar o assunto em prática. E você, durante todo o seu discurso, você conseguiu fazer isso, né? Mostrou os princípios bíblicos, por que ele é benéfico para nós, porque colocar em prática esse princípio nos ajuda. Né? Você conseguiu aqui no primeiro ponto, mostre às pessoas o que fazer, dê exemplos específicos de como colocar em prática pontos principais. Você fez isso durante o seu discurso. Nós observamos isso, né? E é interessante que você conseguiu abranger o que está aqui nesse primeiro quadro. Ó. Mostre de modo bondoso como aplicar os princípios bíblicos. Fortaleça a fé e o amor das pessoas em vez de fazê-las se sentir culpadas. Confie que elas vão querer fazer o que é certo. Não é verdade? Um assunto delicado, né, que nós realmente não conseguimos controlar o que as pessoas vão falar, mas nós podemos controlar a nossa reação. Você deixou isso bem claro no discurso. Muito obrigado, viu, pela a sua consideração aqui, que nos ajudou bastante. Né? Agora nós, então, chegamos ao fim da segunda sessão. Vamos passar à nossa terceira sessão, Nossa Vida Cristã. Para darmos início, aqueles que puderem, por favor, coloque-se em pé. Vamos entoar um cântico de louvor a Jeová. Cântico 123, tem por tema Obedecemos a Jeová e a sua organização. Baseado em 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 33.
Passaremos agora, então, ao ponto número 7 de nossa reunião, necessidades locais. E nós consideraremos agora a recapitulação do Congresso, e quem fará essa recapitulação para nós será o irmão Isaías Claudino. Vamos dar atenção ao irmão Isaías. Já está com saudade de nosso Congresso Regional Adoração Pura? Com certeza, né? Bem, então agora temos a oportunidade de recapitular o que aprendemos, o que tiramos de lição desse congresso. Então, para iniciar, nós vamos assistir a um vídeo que contém alguns trechos do congresso. Demos atenção ao vídeo. Um dia, no início da aula, a minha professora percebeu que eu não estava fazendo a saudação. Daí ela gritou, parem! Daí as crianças pararam a saudação e ela disse, quando eu digo para saudar, é para todo mundo saudar. Por que você me mandou aquilo? Aliás, por que você está lendo essas besteiras? É tudo mentira. Porque eu não sabia ler muito bem, já que eu não fui para a escola. Mas quando eu pensava em fazer mais, eu sentia que eu nunca ia conseguir. Eu achava que podia fazer o que eu quisesse e que não precisava ouvir ninguém que tentasse dizer que eu estava fazendo algo de errado. E por isso, eu tinha uma péssima reputação. No bairro onde eu morava, eu era conhecida por ser muito ruim e grosseira. É só uma conversa, não quer dizer que vai terminar em casamento. Mari, você sabe que eu sigo os princípios da Bíblia. Segunda-feira, bem cedinho, já era hora de ir para o hospital para o nascimento da Eve. Mas, infelizmente, as coisas não saíram como planejado. Uma nova aluna entrou na nossa turma. Um dia a gente estava conversando e ela comentou comigo que estava interessada numa menina e que até queria namorar com ela. E eu simplesmente congelei. Toda vez que eu chegava na frente de uma casa, eu só conseguia pensar, tomara que ninguém venha. Meus medos e limitações faziam eu sentir que eu não merecia ser conhecida como uma testemunha de Jeová. Mas aí, uma vez eu vi o superintendente de circuito e a esposa dele conversando com algumas irmãs. Enquanto a esposa dele falava, ele dava espaço para ela falar e até incentivava ela a se expressar. Eu me senti bem vendo aquilo. Então eu me perguntei, por que eu não sou assim com a minha esposa? Por que eu não consigo dar a ela o apoio que ela merece? Tudo bem, o vídeo já nos ajudou a relembrar bastante coisa, né? Mas certamente os irmãos também têm suas anotações do que aprenderam, né? Do que tiraram de proveito. Então nós vamos fazer algumas perguntas referente a cada dia do congresso e podem se sentir à vontade para comentar aquilo que mais lhe chamou a atenção, do que você tirou proveito. Isso pode ser baseado no discurso, ou numa série de discursos, ou num vídeo específico, né? Então, iniciando com o programa da sexta-feira, que teve por tema Adore a Jeová, seu Deus, baseado em Mateus, capítulo 4, versículo 10. A primeira pergunta, o que você aprendeu no congresso que fez você se achegar mais a Jeová? Irmã Elaine? Uma parte que me tocou muito foi o último discurso, né? O que Jesus vê em você. Porque ele deixou bem claro para nós que Jesus ele não vê nossas aparências, origem, criação. Ele realmente vê, né, o que nós temos de bom. E ele ainda mencionou assim que vê as nossas qualidades e a melhor forma de nos usar, né? Então, saber disso, né, faz com que eu me achegue ainda mais a Jeová, porque a gente sabe que Jesus ele realmente reflete, né, a Jeová perfeitamente. Muito bem, muito obrigado, irmã. Excelente ponto. A segunda pergunta, o que você aprendeu no congresso que você pode colocar em prática no ministério? Ainda na sexta-feira. Irmão Paulo Henrique?
Nesse mesmo discurso, o que Jesus vê em você, eu aprendi que Jesus ele vê diversas qualidades em nós que talvez nós mesmos não conseguimos ver. Por isso, assim como Jesus, devemos nos esforçar ao máximo em enxergar qualidades nos moradores em nosso território e imaginar que eles têm potencial para serem futuros irmãos. Muito bem, Paulo. Muito obrigado. Uma boa aplicação desse discurso também. Uma outra pergunta: o que você aprendeu no congresso que você pode colocar em prática na sua vida pessoal? Irmã Rose? Ao Jesus sofrer as tentações, ele sempre trouxe atenção ao que está escrito. Então, isso me ajudou bastante a refletir, a sempre eu pensar no que a palavra de Jeová diz. O que Jeová pensa sobre isso? O que Jeová está vendo? Então, isso vai me ajudar, apesar de ter alguma dificuldade quanto a dúvidas ou pensamentos negativos, a sempre pensar como Jeová. Porque Jesus, quando ele foi tentado, o diabo sabia que ele era filho de Deus. E mesmo assim, Jesus falou, está escrito. Por quê? Porque ele sabia qual era a vontade de Jeová. Então, isso vai nos ajudar a sempre trazer as coisas do ponto de vista de Jeová. Muito bem, irmã. Excelente. Muito obrigado. Agora passamos para o sábado. O tema foi o zelo pela tua casa me consumirá, baseado em João capítulo 2, versículo 17. Então, novamente, o que você aprendeu no congresso que pode te achegar mais a Jeová? Irmã Silvana? No sábado, quando nós aprendemos, imite aqueles que amavam a adoração pura, no caso de Pedro, Jeová e Jesus trataram Pedro com misericórdia. Não devemos pensar que somos um caso perdido. Nós aprendemos que Jeová é um Deus misericordioso e isso nos consola. Muito bem, muito obrigado, irmã. E o que você aprendeu que você pode colocar em prática no ministério? Irmão Lucas? Uma das coisas que eu aprendi foi com aquela série de discursos falando sobre várias pessoas, entre eles Felipe, que ele fez uma pregação de modo cabal. Ele não desistiu de Natanael quando Natanael fez um questionamento se podia sair algo bom ali daquela cidade. Ele não questionou, ele apenas falou para Natanael, venha ver. E é interessante que quando ele se achegou, ele foi muito bem recebido por Jesus. Jesus já o elogiou, Jesus observou ele fazendo uma oração, sabia que ele era uma pessoa de fé. E assim se dá no nosso ministério de pregação. Não devemos desistir das pessoas só porque ela questionou alguma coisa de nossa fé. E devemos ser pacientes com as pessoas e procurar levar ela para o lado da palavra de Deus, esclarecendo ela com a palavra de Deus, usando a Bíblia. Muito bem, obrigado, irmão. Mostrar interesse pessoal, né? E o que você aprendeu no congresso que pode colocar em prática na sua vida pessoal? Irmão Mateus? Eu gostei muito relacionado à humildade de João Batista. Por exemplo, André e João seguiam a ele. Mas assim que Jesus Cristo foi identificado como Messias, João Batista disse para ele seguirem o Messias, que ele era apenas uma ferramenta, demonstrando-se uma grande humildade da parte dele. Dessa mesma maneira, eu quero ser apenas uma ferramenta na mão de Jeová ao fazer partes ou alguma outra participação na reunião. Excelente, irmão. Obrigado. Ainda irmão Nilson? E nesses exemplos de Jesus, quando se batizou, recebeu o Espírito Santo e retornou à memória as coisas que ele tinha nos céus. Então, se ele precisou tanto do Espírito Santo, quem somos nós para não depender dele? Então, para mim, serviu uma lição, apreciar ainda mais a força ativa de Jeová, o seu Espírito Santo, para me ajudar e ajudar os irmãos que estarão fazendo o melhor, como que Jesus fez.
Muito bem, obrigado, irmão. E agora, em referente ao programa de domingo, que teve por tema Adorarão o Pai com Espírito e Verdade. O que você aprendeu no congresso que fez você se achegar mais a Jeová, referente ao domingo? Irmão Paulo? No vídeo Os Campos Estão Brancos para a Colheita, vimos quanto potencial ainda há em diferentes partes do mundo, como na Angola, Equador e Canadá. Esse crescimento na obra de pregação me mostrou que Jeová ainda está dando a chance para que os sinceros se acheguem a Ele. E essa prova de amor de Jeová me fez me achegar ainda mais a Ele. Muito bem, irmão. Obrigado. Irmã Giovana? No último discurso, falando sobre o templo espiritual de Jeová, esse discurso nos lembrou do grande amor que Jeová tem por nós ao prover esse templo espiritual, onde nós podemos nos sentir seguros, receber alimento espiritual, ter uma fraternidade mundial de irmãos e onde somos protegidos por Jeová e sentimos o amor dele. É verdade. Obrigado, irmã. Muito bom. O que você aprendeu no congresso que você pode colocar em prática no ministério? Irmã Kaline? Ainda no domingo teve uma experiência que me tocou muito da irmã Maria, que ela estava servindo no circuito como viajante, mas então, porém, ela ficou grávida e perdeu a filha Eli. E ela disse no final que o que ajudou ela foi a permanecer concentrada no ministério. Então, apesar das dificuldades, o que pode nos ajudar realmente a enfrentar essas dificuldades é permanecer com o olho no foco que é o ministério. Muito bom, irmão. Excelente. E o que você aprendeu no congresso que você pode colocar em prática na sua vida pessoal? Irmão Enzo? O último discurso falou sobre o templo de Jeová e como podemos continuar nele. Esse discurso me lembrou de alguns princípios. A tomar cuidado com o que eu penso, com quem eu ando e o que eu falo. Então ficou claro para mim que evitar conversas maldosas é fundamental para ter uma adoração que agrade a Jeová, que não seja uma adoração fútil. Muito bom, excelente, irmão. Irmão Israel ainda? Nós observamos no último discurso, né? E nós continuarmos no grande templo espiritual de Jeová, né? Ali, alguns ensinamentos que ele destacou, por exemplo, que Jesus Cristo, ele conseguia ler os pensamentos. Então, ele viu as imperfeições de Natanael. No entanto, no que ele se concentrou, né? É no que ele tinha de bom, no que ele poderia fazer, né? Realmente ele era sincero e honesto. E isso é o que nós queremos fazer também, né? A lição para nós é que nós queremos ver os pontos bons, né? O que os nossos irmãos têm de qualidades, e não olharmos as imperfeições, mas vermos o que nós podemos ajudar as outras pessoas e ver realmente os pontos bons que os nossos queridos irmãos têm, né? Isso é algo que eu quero guardar e colocar em prática na minha vida também. Muito bom, excelente, irmão. Então, agradecemos os comentários dos irmãos, os comentários edificantes, né? Que todos nós continuemos a praticar a adoração pura que nosso amoroso Pai Jeová merece. Obrigado, irmão Isaías, também por nos ajudar a considerar ou recapitular, né, o nosso congresso, que realmente já nos enche de alegria só de relembrarmos, né? Agora nós passaremos, então, ao estudo bíblico de congregação. E quem fará essa consideração para nós é o irmão Rafael Machado e o leitor, nosso irmão Gustavo Brizola. Muito bem. Acompanhe por seu dispositivo eletrônico ou por seu livro. Nós vamos considerar hoje a lição de número 6, a introdução à sessão de número 3 e a lição de número 7. Nós sabemos, estamos observando, estudando juntos, o relato sobre Noé, a arca
e sua família. Então, hoje, nós vamos estudar a lição com o tema 8 pessoas em um novo mundo, que falará mais para nós com respeito a esses eventos. Então, fique bem à vontade para participar, um breve comentário, bem objetivo. Todos os comentários são bem-vindos e nós vamos ficar felizes de ouvir vocês. O irmão Gustavo fará a leitura para nós dos parágrafos e, em seguida, nós vamos começar a considerar essa bela história. Por favor, irmão Gustavo, pode ler para nós. Oito pessoas e um novo mundo. Noé, a família dele e os animais entraram na arca. Aí, Jeová fechou a porta e então começou a chover. Choveu tanto que a terra foi ficando cheia de água e a arca começou a flutuar. Todas as pessoas malvadas que estavam lá fora morreram. Mas Noé e a família dele estavam protegidos dentro da arca. Consegue imaginar como eles se sentiram? Choveu por 40 dias e 40 noites, e depois parou. Aos poucos, a água foi baixando. Então, a arca parou no topo de uma montanha. A terra ainda estava bem cheia de água. Por isso, Noé e a família dele tiveram de ficar dentro da arca mais um tempo. Pouco a pouco, toda a água secou. Noé e a família dele já estavam dentro da arca por mais de um ano. Então, Jeová disse para eles saírem da arca. Parecia que estavam entrando num novo mundo. Toda a maldade e violência não existiam mais. Noé e sua família ficaram muito felizes por Jeová ter salvado todos eles. Por isso, fizeram uma oferta para Jeová. E Jeová ficou muito feliz com o que eles fizeram. Então ele prometeu que nunca mais ia usar um dilúvio para destruir as coisas na terra. Para Noé e sua família sempre se lembrarem dessa promessa, Jeová fez aparecer o primeiro arco-íris. Você já viu um arco-íris? Toda vez que aparecer um arco-íris no céu, lembre da promessa de Jeová. Depois de fazer essa promessa, Jeová disse para Noé e sua família: tenham filhos e encham a terra. Sabe responder? A pergunta do livro é: o que aconteceu depois que Jeová fechou a porta da arca? A irmã Mariana, no fundo, por favor. Depois que Noé e a sua família e também os animais entraram na arca, Jeová fechou a porta e então começou a chover. E choveu tanto que a terra ficou cheia de água e a arca começou a flutuar. Muito bom. Obrigado pela sua participação, Mariana. A segunda pergunta do livro é: do que a gente deve lembrar quando aparece um arco-íris? Aqui à frente a irmã Jaziane. Então, Jeová ele fez uma promessa que nunca mais ia destruir a terra com dilúvio. Então, ele deu o arco-íris como presente para Noé e para a humanidade. Então, toda vez que aparece o arco-íris no céu, tanto Jeová se lembra dessa promessa, como nós também devemos nos lembrar. Muito bom, irmã. Obrigado pelo comentário. Aqui os irmãos observaram que nós temos em destaque o texto de Mateus 24, 38 e 39. Mas, para relembrar, quem gostaria de ler para nós? O irmão João Davi, por favor. Porque naquele dia antes do dilúvio, as pessoas comiam e bebiam. Os homens se casavam e as mulheres eram dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não fizeram caso, até que veio o dilúvio e os varreu a todos eles. Assim será a presença do Filho do Homem. Obrigado, irmão João, pela leitura. Então, na lição, nós podemos observar qual foi as consequências para aquelas pessoas, né? E o próprio Senhor Jesus relembrou esse momento. Mas por que elas estavam morrendo devido à chuva? Quem gostaria de destacar para nós a atitude dessas pessoas? O irmão Miguel, por favor. Aquele mundo antigo estava muito cheio de criminalidade, vandalismo. Tinha os nefilins, né, os filhos
dos anjos que tiveram com a relação com as mulheres na terra e tornava a terra, então, realmente muito difícil. Mas interessante que não é porque as pessoas todas eram maus. Eles não morreram por ser todos maus. Eles morreram porque eles não fizeram caso, não deram atenção à mensagem que Noé pregou. Continuaram com as suas vidas normais, trabalhando, comendo, bebendo, festando, casando, e não fizeram caso. Esse foi o problema, por isso que eles perderam a vida deles. Exatamente, meu irmão. Muito obrigado, viu? Ainda o irmão Oscar? Isso fica uma lição para nós, porque eles desconsideraram aquilo que vinha da parte de Deus. Naquela ocasião, então Noé explicava para todo mundo, pregava que o mundo ia acontecer aquilo. Em nossos casos, nós temos também a Bíblia hoje, a Bíblia inteira, onde salienta para nós o que vai ocorrer no futuro. Então, se nós desconsiderarmos as orientações, a demonstração que vier da parte de Deus pela Bíblia, poderemos também sucumbir de outra forma, porque não vai ser mais um dilúvio em água. Muito bem. Muito obrigado pelo comentário, irmão. E nós sabemos, pelo que foi lido para nós, que eles estavam protegidos dentro da arca. Mas a primeira imagem nos ajuda a entender o que estava acontecendo lá fora. E quem quer destacar para nós? Os irmãos vão projetar a primeira imagem para nós e fique à vontade se você quiser descrever um pouco desses dias que a família de Noé enfrentou. O irmão Jonas, por favor. Se a gente analisar aí, né, diz que choveu 40 dias com 40 noites, e essa arca ela é muito pesada, ela chegou a flutuar, né? Então foi nesse dilúvio onde varreu, inclusive o irmão comentou, nem todo mundo era má, mas ninguém levou ao caso, né? Que Noé pregou, ele pregou esse tempo todo, fazendo a arca e pregando, mas é o nosso tempo de hoje, nós fazemos a mesma coisa no tempo da arca, agora é esperar o dia também, né? Como Jesus falou. Muito bom, irmão Jonas. Obrigado pelo comentário. E aqui aparece a pergunta, né? Consegue imaginar como eles se sentiram quando você para meditar? O que vem à sua mente com respeito a esse momento que Noé e sua família enfrentaram? A irmã Josiane aqui, por favor. A gente pode imaginar como que eles deviam estar curiosos lá dentro para saber como que estava lá fora. Eles tinham também parentes que, infelizmente, não escutaram a Jeová. Tinham os animais que deviam estar assustados também com a movimentação da água. Então, era uma situação que precisava de muita confiança em Jeová para eles permanecerem ali, né? Exatamente, minha irmã. É isso mesmo. Mas é interessante a próxima imagem que os irmãos vão projetar para nós, que é o momento em que a água secou, né? As portas se abriram. E o que eles encontraram ao sair da arca? A irmã Giovana? Eles encontraram como que um novo mundo, livre de toda a maldade. Muito bem, mas isso mesmo. É isso mesmo que eles encontraram. Mas, falando a atitude que eles tomaram, como eles demonstraram, o que eles fizeram quando encontraram esse novo mundo que a irmã Giovana comentou? O irmão Enzo, por favor. Então, depois deles ficarem lá na arca por mais de um ano, ver que toda a maldade e a violência tinha acabado, eles ficaram muito felizes, né? E por isso eles fizeram uma oferta de sacrifício para Jeová. Muito bom, Enzo. É isso mesmo, né? Demonstraram sua gratidão ali dentro das suas possibilidades. O irmão Siqueira? A gente imagina a felicidade da família de Noé em sair da arca e ver que tudo aquilo de mal que existia, os homens violentos, né, já não existiam mais, já não estavam ali, estavam só eles estavam ali. Esse ensina para nós uma grande lição. Muitas pessoas hoje não acreditam no fim. Isso não vai acontecer nunca, já se falou muito nisso, já se falou muito, cadê, não veio, já deram muitas datas, aí no mundão sempre fala de algumas datas, né? Não é a questão nossa, por exemplo, né? Mas as pessoas
prevêem isso. Cadê? Não veio. No caso de Noé também foi a mesma coisa, as pessoas não acreditavam que isso seria possível, mesmo por causa da questão da chuva, que não chovia tanto, né, antes do dilúvio. Mas no fim, a água veio e destruiu todos aqueles maus. Então, qual é a lição para nós? Não importa o tempo, nós não sabemos quanto tempo. Noé até foi avisado, daqui tanto tempo, isso vai acontecer. Mas a lição para nós é que o fim desse sistema mau, dos homens maus, dos homens iníquos, isso vai chegar a um fim. Só que não com água, mas vai chegar a um fim. Então, da mesma maneira como lá os maus foram destruídos, os maus também deixarão de viver na terra. Muito bom, irmão Sequeira. Obrigado pelo comentário. E como o irmão Sequeira disse, né, não será com água, e Jeová fez uma promessa. Mas aqui na lição, o que a gente pode observar? Depois da promessa, o que Jeová orientou eles a fazerem? Quem quer destacar para nós, para ficar bem reforçado? A irmã Linda Lauren, por favor. Depois de fazer essa promessa, né, para Noé e para a família, ele disse que era para eles encherem a terra para voltar a ser um paraíso, por assim dizer. Muito bom. A gente vai ver isso em breve. Mas antes vamos responder a seguinte pergunta. O que esse relato nos ensina sobre Jeová? O irmão Renato? Nós vemos que Jeová cumpriu a sua palavra e trouxe o dilúvio. Então isso nos ensina que Jeová sempre cumpre o que diz. Todas as promessas de Jeová que estão registradas na Bíblia vão se cumprir em breve. Muito bom, irmão. Isso mesmo. Ainda temos uma pergunta que é: que lições práticas podemos aprender desse relato? Lições práticas que podemos aprender. A irmã Aparecida, por favor. Então, podemos aprender, devemos obedecer a Jeová, mesmo quando os outros não obedecem. Precisamos ter fé nas promessas de Deus e devemos nos manter limpos em um mundo cheio de maldade, assim como Noé e sua família manteu. Muito bom. Obrigado, irmã, pelo comentário. O irmão Adriano aqui na frente, por favor. É uma lição para mim, para quem serve a Jeová, é de demonstrar gratidão a Ele. É claro que a maior libertação nossa a gente aguarda no futuro. Mas mesmo hoje, Jeová realiza boas coisas em nossas vidas. E os 8 sobreviventes, ao observarem a salvação da parte deles, fizeram isso. Ofereceram a Jeová uma oferta que eles tinham ali. E Jeová se agradou muito. Então isso me faz pensar nas ofertas que eu posso oferecer a Jeová. O esforço que a gente pode fazer na obra dele. Afinal de contas, a gente vive dentro de uma fraternidade humana onde impera o amor, o respeito e a consideração. Jeová nos salvou deste mundo. Então, é importante a gente mostrar gratidão a Ele, não é? Uma das obras mais importantes é a obra ministerial. Quando participamos nela ativamente, é um presente que a gente dá para Jeová. Muito bom, irmão. Obrigado pelo comentário. Realmente, né? E ainda extraindo assim um pouco mais com respeito ao que o irmão Adriano comentou, quem lê para nós, está aí na lição, nós vamos ler Gênesis capítulo 7, só que somente o versículo 1 e o versículo 5. Quem gostaria de fazer essa leitura para nós? A irmã Larissa, ao fundo, por favor. Versículo 1 e versículo 5, irmã. Depois disso, Jeová disse a Noé: entre na arca, você e todos os da sua casa, porque você é quem eu vi ser justo diante de mim no meio desta geração. Então Noé fez tudo o que Jeová lhe havia mandado. Obrigado pela leitura, minha irmã. Com esses versículos em mente, como podemos aplicar na congregação, na organização de Jeová, essa mesma atitude que nós vimos de Noé? Quem gostaria de frisar para nós? A irmã Rose, por favor. O versículo 1 falou que Jeová via a atitude de Noé. Ele via o que ele fazia.
E depois o versículo 5 fala da obediência dele. Então, Jeová, ele está bem interessado em cada um de nós também, porque ele também está nos vendo. Obrigado pelo comentário. Ainda a irmã Silvana, por favor. Outro detalhe é que o texto diz: Jeová disse a Noé. Não foi com os filhos, não foi com a esposa. Então, na congregação, Jeová também fala conosco por meio dos anciãos, por meio do escravo. E nós precisamos ouvir, porque é como se nós estivéssemos ouvindo a Jeová. Muito bom, irmão. Obrigado pelo comentário. Vamos avançar? Agora nós vamos entrar na sessão de número 3 e o irmão Gustavo vai ler para nós o parágrafo. Por favor, irmão. A Bíblia fala que, nos anos depois do dilúvio, bem poucas pessoas adoravam a Jeová. Uma dessas pessoas foi Abraão, que ficou conhecido por ser amigo de Jeová. Por que ele foi chamado de amigo de Jeová? Se você é pai ou mãe, ajude o seu filho a ver que Jeová gosta dele e quer ajudá-lo. Mostre que podemos ficar à vontade para pedir que Jeová nos ajude, assim como Abraão, Ló e Jacó fizeram. Explique que podemos confiar que Jeová cumpre cada uma das promessas que ele faz. Muito bem, nós temos um quadro logo em seguida, não é verdade? Então, fique à vontade para participar. O que a criança deve aprender? O primeiro ponto, quem gostaria de comentar para nós? A irmãzinha Laura aqui na frente, por favor. Devemos fazer tudo o que Jeová pede, mesmo que ele peça algo muito difícil. Muito bem, é isso mesmo, devemos mesmo, né? O segundo ponto, a irmã Luciana, por favor. Ser amigo de Jeová é mais importante do que qualquer coisa. Obrigado, irmã, pela sua participação. É verdade. E o terceiro, a irmã Júlia, no fundo, vai comentar para nós. Jeová quer que a gente perdoe as pessoas e que a gente fique de bem com elas o mais rápido possível. Muito bem, irmã. Muito obrigado também pelo seu comentário, sua participação. Então, nessa sessão 3, nós vamos considerar da lição 3 até da lição 7, aliás, né? Até a lição 13. E agora nós vamos iniciar a lição de número 7 com o tema A Torre de Babel. Então, o irmão Gustavo novamente vai fazer a leitura para nós dos parágrafos. Depois do dilúvio, os filhos de Noé tiveram muitos filhos. Com o tempo, as famílias deles foram aumentando. Então, elas foram morar em vários lugares da terra, pois foi isso que Jeová tinha mandado. Mas algumas famílias não quiseram obedecer a Jeová. Elas disseram: não vamos nos separar. Vamos morar todos juntos aqui mesmo. Vamos construir uma cidade e uma torre bem alta que chegue lá no céu. A gente vai ficar muito famoso. Mas Jeová não estava gostando nada daquilo. Sabe o que ele fez? Jeová fez aquelas pessoas falarem idiomas diferentes. Imagine que confusão. As pessoas não conseguiam mais se entender e tiveram que parar de construir. Por isso, aquela cidade ficou conhecida como Babel, que quer dizer confusão. Depois, as pessoas foram morar em vários lugares, assim como Jeová queria. Mas elas continuaram fazendo coisas erradas. Será que não tinha mais ninguém que amava Jeová? Vamos descobrir. Agradecemos o irmão Gustavo pela leitura que fez para nós. Ajudou bastante para compreender a matéria. E agora nós temos a primeira pergunta para considerar. Que coisa errada algumas famílias fizeram? Por favor, o jovenzinho aqui na frente. Algumas famílias não querem obedecer a Jeová. Parabéns, Pedro. Muito bom, viu? Agradecemos o seu comentário. Realmente não queriam, né? O irmão Danilo vai comentar também? Então, ali, algumas famílias não quiseram obedecer a Jeová, né? Jeová pediu para eles se separarem e eles queriam continuar juntos. E, além disso, eles queriam construir uma cidade ali. Queriam construir uma torre bem alta até chegar no céu. Com isso, eles
pensavam em construir fama, né? Ficar famosos. Tudo errado, né? Aos conselhos que Jeová estava dando. Muito bom, irmão. É isso mesmo. A segunda pergunta é: e o que Jeová fez? A irmã Célia, por favor. Jeová fez aquelas pessoas falarem idiomas diferentes. Então, houve uma grande confusão, porque eles não conseguiam se entender mais. E tiveram de parar de construir e também se separarem, né? Cada um foi para um canto. Muito bom, irmã. Obrigado pelo comentário também. Existe um porquê Jeová tomou essa ação, não é verdade? Vamos entender um pouco lendo Provérbios 8:13. Quem lê para nós Provérbios 8:13? A irmã Ana Lúcia, no fundo, vai ler para nós. O temor de Jeová significa odiar o mal. Eu odeio a arrogância, o orgulho, o caminho mau e declarações perversas. Muito obrigado, irmã, pela leitura. Então, veja, qual era a mentalidade deles? Apesar do irmão Danilo já ter comentado, vamos extrair mais. Irmão Lucas, por favor. Eles tinham uma mentalidade arrogante. Jeová havia dito a eles que deviam se espalhar, né? Quer dizer, povoar toda a região, não ficar ali agregado em um lugar só. E eles falaram: não, nós podemos ficar aqui, e além disso ainda vamos fazer uma torre que vai chegar aos céus. Vamos ficar muito famosos, que com certeza essa torre ia fazer que pessoas de muitas regiões afluíssem ali e quisessem morar ali também. Mas Jeová desfez aquele pensamento por confundir a língua deles e foram obrigados realmente a se espalhar. Justamente, meu irmão. Ainda a irmã Luciene ao fundo, por favor. Então, a causa, né, daquela construção não era eles enaltecerem o nome de Jeová, né? Eles estavam procurando ali enaltecer, buscar a atenção, né, para eles. Eles queriam ser, assim, a honra que devia a Jeová. É verdade, irmã. Isso mesmo. A irmã Joelma aqui à frente. Olhando um pouquinho sobre isso, a Sentinela de 91 mencionou que, além de eles serem orgulhosos, Satanás tinha um plano com aquilo. Ele queria, como ele tinha desencaminhado aquelas pessoas que já estavam rebeldes com Jeová, ele queria que elas ficassem juntas e fosse estabelecido ali um pequeno reinado, onde ele ia, enfim, conseguir o que ele queria, que é ser adorado por pessoas. Então, Jeová já frustrou esse plano, já cortando no comecinho. Verdade, irmã. Obrigado pelo comentário também. Ainda a irmã Natália? Essa torre foi uma ideia de Nimrod, que era bisneto de Noé, né? Ele queria construir essa torre para juntar todas as pessoas que falavam a mesma língua, para que ele pudesse governar sobre elas. E Jeová não gostava de Nimrod. Nimrod era uma pessoa muito arrogante e má. Por isso, Jeová frustrou os planos dele. Muito bom, irmão. Obrigado pelo comentário também. Aí nós temos a imagem que os irmãos vão projetar para nós. E qual foi o resultado do que Jeová fez? Como aquela cidade passou a ser chamada? Quem quer destacar para nós mais uma vez, para frisar bem os acontecimentos ali? Aqui à frente, a jovenzinha, por favor. A cidade ficou conhecida como Babel. Parabéns, muito bom, é isso mesmo. Né? E Babel por quê? Irmão Siqueira, por favor. Confusão, né? Babel significa confusão, porque lá, com a mudança das línguas, ninguém entendia, não pedia ferro e areia, pedia tijolo e a pedra, sei lá, né? Então, foi um mundo de confusão. Agora, é interessante a lição que a gente aprende de tudo isso, é o seguinte: tudo começou por atos de desobediência. O mundo, antes do dilúvio, as pessoas más foram destruídas, foram eliminadas por serem desobedientes. Os que passaram depois do dilúvio foram salvos foi pela sua obediência. Mas, novamente, ainda em consequência do pecado, a desobediência veio a existir de novo pelo construtor aí da Torre de Babel.
isso ensina uma lição para nós. Quando Jeová pede ou quando Jeová fala, é melhor obedecer, ele sabe o que faz. Então, sejamos sempre obedientes às ordens de Deus. Obrigado, irmão Siqueira, pelo comentário. E o que esse relato ensina sobre Jeová? Irmão Gabriel, por favor, ao fundo. Que quando Jeová estabelece seu propósito, não há nada que possa fazer com que isso mude. Naquela época, no início, né, da história da humanidade, Jeová tinha dado uma ordem clara, que era necessário que os humanos tivessem filhos e enchessem a terra. Não que ficassem morando num único local, principalmente ainda com essas atitudes egoístas. Então ele frustrou esses planos porque não fazia parte do propósito dele. Inclusive, aquelas pessoas não estavam agindo de acordo com as qualidades que Jeová deseja. Então nós podemos ver como Jeová também fará e já faz isso com relação ao seu propósito, que é de transformar a terra num paraíso, de fazer com que ela volte a ser o que foi perdido. Muito bom, Gabriel. Obrigado pelo comentário. E que lições práticas podemos aprender desse relato? A irmã Lerce. Que nós devemos examinar a nós mesmos e as nossas motivações para vermos se temos essa qualidade, essa característica ruim que é o orgulho. Porque o orgulho, para agradar a Jeová, ele tem que ser desarraigado da nossa personalidade para o nosso próprio bem, pois Jeová, ele não tolera o orgulho. E para servir a Jeová, nós devemos temê-lo e odiar esse mal que está em nós, que pode ser o orgulho. Muito bem, irmão. Obrigado pelo seu comentário. Irmão Mateus. Então devemos sempre acatar as instruções que recebemos, né? Como nunca antes vemos recebendo instruções e que coisas que não fazíamos já por um tempo e precisamos mudar de atitude. E se não obedecermos logo, isso vai criar uma pequena fagulha que depois pode se transformar em algo muito grande, como por exemplo a rebeldia. Então devemos ser rápidos ao agir diante de alguma instrução que recebemos. Obrigado, meu irmão, pelo comentário também. Aqui ainda o irmão Paulo Henrique. E além disso, diferentemente daquelas pessoas da cidade de Babel, nós devemos seguir o conselho de 1 Pedro 5,5, que fala que nós devemos nos revestir de humildade, que a humildade, sim, ela agrada a Jeová. Obrigado, meu irmão, também por trazer o princípio. Ainda o irmão Geraldo. Hoje as pessoas estão buscando um líder, né? Um líder humano. E as pessoas até brigam por causa disso. Ou eu sou desse, eu sou daquele. E foi o que aconteceu lá em Babel, né? Então eles tentaram eleger um líder, mas Jeová frustrou os planos dele. Então nós temos que entender que o nosso único líder é Jeová. O nosso único é o que exige devoção exclusiva e é a ele que nós devemos obedecer. Obrigado, irmão Geraldo, pelo seu comentário também. E o final do parágrafo disse: será que não tinha mais ninguém que amava Jeová? Então nós vamos ver isso nas próximas lições. Agradecemos o comentário, a boa preparação de todos os irmãos, viu? Muito obrigado, irmão Rafael, também por nos ajudar com a consideração do estudo bíblico e também aos excelentes comentários dos irmãos, viu, que com certeza nos edificou bastante. E nós chegamos ao fim da nossa reunião, não é? Passou muito rápido, né? A reunião estava animada, os irmãos estavam bem preparados, entusiasmados. Isso é muito bom. A gente acaba a reunião sendo tão dinâmica, tão boa, que passa rápido o tempo, né? Começando pelo cântico que nós introduzimos hoje na nossa reunião, o 154, que fala do eterno amor, o amor de Jeová, o amor dos nossos irmãos, que esse amor, na verdade, ele nos ajuda em aflições, não é? E isso é muito bom. Então, o cântico já começou nos animando, nos edificando. Nós vemos aí em Tesouros da Palavra de Deus, sabe os princípios para usar a fala da melhor maneira.
e que nós podemos fazer é não somente falar, mas saber a hora certa para falar. Nós podemos falar, mas no momento apropriado, né? Como maçãs de ouro em esculturas de prata, é uma palavra falada na hora certa. Isso é agradável de se ver, de se ouvir. E além de sabermos a hora para falar, nós também precisamos falar de maneira amorosa, de maneira bondosa, gentil com nossos irmãos e falar algo que realmente edifica, que reanima os nossos irmãos. Se for para falar algo de alguém que de alguma maneira pode prejudicar essa pessoa, então nós não falemos nada, ficamos quietos, não é? Nós queremos falar sempre algo para fortalecer, para edificar e reanimar os nossos irmãos. Em Joias Espirituais, nós observamos a resposta a uma pergunta interessante, né? O que o Provérbios 25, 28 quer dizer. Uma pessoa que ela não controla o seu temperamento, né? É como uma casa arrombada, por assim dizer, né? Entra qualquer tipo de coisa, né? Nós queremos ter o autodomínio, né? Considerarmos essa questão também, para podermos ser pessoas amáveis, dóceis e que consigamos controlar também o nosso temperamento, né? Faça seu melhor no ministério. Muitas demonstrações aqui valiosas que nós queremos colocar em prática também. Fez as suas anotações? Conseguiu anotar algo que nós podemos colocar em prática também no nosso dia a dia, no ministério, mostrar interesse nas pessoas e dar atenção ao que elas dizem, né? E o discurso número 6 foi interessante, que ali falou que nós temos o que nós podemos fazer quando sabemos que alguém fala mal de nós, né? Nós não podemos controlar o que as pessoas dizem, mas nós podemos controlar as nossas ações, aquilo que nós fazemos, né? Necessidades locais, nós vimos aqui a recapitulação do Congresso. Quão agradável foi nós estarmos com nossos irmãos, né? Já estamos com saudades. Realmente vimos pontos aqui que relembramos no Congresso que queremos colocar em prática na nossa vida, né? Uma frase bem interessante. Todo Congresso tem uma frase, né, que marca às vezes, né? O irmão Firmin, ele usou uma expressão assim, né? Que não importa o quanto você dá para Jeová, se você der o seu melhor, é o suficiente. Então, são algumas frases que a gente guarda, né? Marca e queremos colocar em prática na nossa vida e dar o nosso melhor a Jeová também. E no estudo bíblico de congregação, quanto amor da parte de Jeová nós vemos, em considerar essas lições que às vezes nós aprendemos muitos, todos nós, né? Não só as crianças, mas especialmente nós, relembrarmos e colocar em prática também na nossa vida diária, né? Agora nós vamos passar ao anúncio para a congregação do escritório. O anúncio diz o seguinte: para as congregações, campanha mundial em setembro de 2025. Conforme já anunciado, em setembro de 2025, haverá uma campanha mundial para oferecer a sentinela número 1 de 2025, intitulada O Fim das Guerras. Como? Os publicadores que decidirem sair de pioneiros auxiliares em setembro de 2025 poderão escolher entre os requisitos de 15 e 30 horas. Além disso, um discurso especial com o mesmo tema da revista será feito em todas as congregações do mundo. O discurso será feito no dia 26 de setembro em nossa congregação. As pessoas que demonstrarem interesse durante a campanha devem ser convidadas a assistir a esse discurso especial. Anúncio número 2. Celebração de 2026. Na quinta-feira, 2 de abril de 2026, vamos nos reunir para celebrar a Ceia do Senhor. Nesta semana, a reunião do meio de semana não será realizada. Além disso, em 2027, a celebração será rezada no dia 22 de março, segunda-feira, e em 2028 será no dia 9 de abril, domingo. Discurso especial de 2026. Para criar expectativa para a celebração, o discurso especial de 2026 vai ser apresentado uma semana antes da celebração, na semana de 23 de março de 2026. As congregações que tiverem assembleia ou visita do superintendente do circuito nesta semana poderão ter o discurso especial uma semana antes. 4. Resolução de donativo mensal para a obra mundial.
Para o próximo ano de serviço, uma resolução de donativo mensal para a obra mundial será apresentada para a congregação aprovar. Betel usa os fundos da obra mundial para apoiar várias atividades que beneficiam as congregações. Essas atividades incluem reformar e construir salões do reino e salões de assembleias, cuidar de incidentes que acontecem nas instalações da organização, incluindo os causados por desastres naturais, incêndio, furto ou vandalismo, fornecer tecnologia e serviços relacionados, e ajudar a cobrir os gastos de viagem dos servos de tempo integral especial a serviço do estrangeiro para assistir a congressos internacionais. Além disso, é possível fazer donativos diretamente para a obra mundial por meio de transferência eletrônica recorrente e por Pix. Uma resolução para esse fim será apresentada à congregação na semana que vem. 5. Serviço de campo no mês de agosto. Visto que o mês de agosto é o último mês do ano de serviço, incentivamos todos os publicadores a ter o alvo de fazer ainda mais no serviço de campo neste mês. Além disso, não se esqueçam de entregar o relatório de serviço de campo assim que o mês acabar. Chegamos ao fim da nossa reunião e vamos também entoar um cântico de louvor a Jeová, o cântico 150, que tem por tema Busquem a Deus para obter livramento. É baseado em Sofonias 2, versículo 3. Após o cântico, o irmão José Lima nos representará em oração. Cântico 150.